Sejam bem-vindos ao videocast A Recepção. Eu me chamo Natália Guimarães, estou de volta depois de longos dias de folga, né? E vou voltar com alguns quadros muito importantes. E um deles vai ser sobre missão. Vou contar um pouco como foi o projeto missionário de férias que eu participei alguns dias atrás, dizer como foi a experiência de participar de um projeto missionário. Eu já participei de outros, mas agora participei de um em um estado que teve calamidade. Foi o Rio Grande do Sul. Eu convido a você a escutar, compartilhar, divulgar aqui as nossas redes sociais e ficar bastante atento, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre missão, sobre o ID, sobre o que está lá escrito, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E com isso, eu trouxe uma amiga minha muito querida e nós vamos conversar um pouco sobre o projeto missionário e sobre o real sentido de nós, pessoas, sermos totalmente dedicados a fazer missão em qualquer aspecto, alegria, tristeza, calamidade ou sem calamidade. Eu convido você, venha comigo para mais um episódio do videocast A Recepção. Hoje o nosso tema vai ser específico, como eu falei no bloco anterior, sobre missão. E eu trouxe uma convidada, uma amiga minha, Marla. Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde é divididos em departamentos. O que são os departamentos? São as sociedades. Tipo, se você é criança, você tem um departamento próprio para você criança. É um trabalho para criança. Se você é mais velho, tem a SAF, Sociedade Feminina Presbiteriana. Nós somos jovens e nós participamos da UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, onde nós exercemos vários papéis. Nós estamos andando ali com jovens, tendo o mesmo sentido, o mesmo empenho em crescer junto em prol do reino de Deus. E Marla, ela é a presidente da Confederação de Mocidades aqui do estado de Sergipe. E o projeto que nós participamos foi o PMF, é um projeto da Confederação Nacional de Mocidades, ou seja, a confederação abrange todo o Brasil. Então, nesse projeto missionário que nós participamos, que é o que nós vamos falar hoje, aconteceu lá no Rio Grande do Sul e teve participação de vários jovens de todos os estados do Brasil. E aí eu trouxe Marla, como ela é aqui sergipana, para a gente poder bater um papinho um pouco sobre missão, sobre o princípio, sobre o que é o amor, o que é viver sobre missões. E aí eu tô aqui, amiga Marla. Eu queria que você contasse, amiga, primeiro assim, como foi assim, para você ir para um primeiro projeto missionário da Nacional, em um estado que teve calamidade. Qual foi o seu sentimento? Como foi o pré? Como foi a vivência? Como foi o pós? Como tem sido o seu coração baseado sobre o projeto missionário? Então, eu tinha participado eu nasci na igreja, então eu sempre participei de ação, da SAF, de impactos evangelísticos, mas sempre ali no nosso meio, sempre Sim. na nossa cidade, a nível muito pequeno. E nunca tinha participado, como você falou, foi a minha primeira vez, de um projeto a nível nacional. Maior, né? Maior, a nível maior, Nacional. né? É isso. E aí, quando eu vi que o PMF ia acontecer em julho, e aí eu falei, poxa, eu quero muito participar de algo grande assim, de ter a oportunidade de falar de Jesus em outro lugar do Brasil. E eu acho que de início eu já pensei que seria uma experiência muito boa. E aí foi quando teve a notícia da calamidade, e aí todo mundo ficou, e agora? Vamos? Tantararã. Ou não vamos mais? E deu aquele medinho, né, de tipo, Senhor, eu acho que eu não tenho coragem de ir não nessa situação. Mas aí Deus é quem nos dá a coragem para fazer isso também. E Ele colocou no meu coração que o que tivesse de acontecer comigo aqui ou lá ia acontecer de qualquer forma. E eu orei, conversei com os meus pais, eles me apoiaram também, estiveram em oração comigo. E eu entendi do Senhor que era, de fato, para isso acontecer e que eu iria levar a mensagem dele onde fosse necessário, seja no Rio Grande do Sul, com calamidade ou sem calamidade. E foi uma experiência que, meu Deus, Inexplicável. inexplicável. É a palavra. Foi um privilégio muito grande. Ainda bem que Deus deu essa coragem para eu ir, porque eu voltei, de fato, outra pessoa de lá. Foi uma experiência que mudou coisas que eu nem imaginaria, mas que valeu muito a pena.
Na verdade, assim, o PMF ele já acontece há alguns anos, né? Ele é um dos projetos que a Mocidade Presbiteriana do Brasil, eles fazem. E para mim é o melhor. Eu até falei isso lá, que, gente, é o melhor. Outros projetos que existem de grandiosidade não chegam nem aos pés do projeto missionário. Marla, eu queria que você me dissesse como foi a experiência, porque assim, quando a gente pensa em fazer missão, a gente vai fazer missão, a gente vai falar, a gente vai apresentar Jesus para as pessoas normais, assim, não é que lá as pessoas são anormais, não são, mas elas estavam em estado assim de tristeza, então assim, a gente nem sabia como chegar, né? Sim. Então a gente chegava, a gente só escutava, as pessoas só queriam ouvidos, então eu acho que o nosso papel maior foi nos doar, né, como ouvintes, e após isso, né, a gente sentia que aí as pessoas iam se deixando levar, né, aí a gente inseria Jesus ali no meio, mostrava, dizia que tudo isso foi Deus, ele, né, salvou você que está aqui, para a gente poder conversar. Eu queria saber como foi a sua experiência, porque eu acho que foi uma forma diferente, né, do que a gente faz aqui em Sergipe, nos interiores, falar de Jesus, está tudo bonitinho, interior, não teve calamidade, não teve nada. Queria que você me dissesse um pouco como foi a experiência. Eu acho que a experiência que mais me impactou foi quando a gente foi falar com a dona da casa que a gente limpou. A gente fez limpeza em algumas casas. Sim. E aí, essa casa que eu fiquei, a gente teve a oportunidade de conversar com a dona da casa. Ela estava lá no nosso meio. E ela, desde a hora que a gente chegou na casa, ela estava muito feliz porque a gente estava lá. E aí teve um momento que eu e outra menina que estava lá, a gente teve a oportunidade de falar de Jesus para ela. E a alegria daquela senhora ouvir sobre Jesus foi algo que me impactou muito, porque ela estava numa situação muito delicada. Ela tinha perdido tudo da casa dela, a gente estava lá limpando a casa, mas assim, não tinha nada. E quando ela começou a ouvir, ela estava com alegria, que eu fiquei assim, meu Deus. Ela estava transbordando, literalmente estava transbordando de alegria. A gente falou de Jesus, a gente orou com ela, e ela muito feliz mesmo. Então isso acho que foi o que mais impactou. Foi ver que ela estava sem nada, materialmente falando, mas ouvir de Jesus é como se ela tivesse tudo. Ela mesma falou que ela não precisava de nada do que ela tinha perdido, mas que Jesus era a única coisa que ela precisava e que ela sabia disso, tinha certeza disso. Então acho que essa foi a experiência mais impactante para mim. Isso foi logo no segundo dia, então já foi assim, já fiquei a gente chegou no primeiro dia, a gente teve um papel muito relevante com oração. Tinha um jovem lá que ele foi especificamente para isso, para fazer as orações. O nome dele é Marquinhos. Eu vou falar dele daqui a pouco. E aí, Marquinhos, ele fez um trabalho muito bom de oração, de desenvolver a oração. Tipo assim, a gente orava em todo momento. A gente orava, acordava, aí tinha um momento de oração. Antes de comer, qualquer coisa, teve muitas coisas que mudaram lá na hora. A gente parava tudo que estava fazendo. Pessoal, vamos parar aqui. Então, assim, foram momentos muito impactantes para todo mundo, né? Porque a gente tem o costume de orar, claro. Crentes oram. Por favor, viu? Se você não ora, comece a orar. Mas lá nós tivemos mais oportunidades de oração. E era o sentido, Marla, que, tipo assim, a gente falava assim, ai meu Deus, faltou isso, vamos orar. Sim. Orava e de repente a oração era atendida. Uhum. Então eu queria que você me dissesse também um pouco sobre como que o que você sentiu, né? Porque assim, a gente é acostumado a estar aqui em Sergipe, é um pouco diferente a realidade, sim, né? A gente que está aqui sabe. Sei lá, o amor, o cuidado, como foi essa experiência também de orar em todo o tempo, de Deus falar com a gente lá na hora, acontecer as coisas. E espiritualmente falando, você acha que isso acrescentou muito na sua vida? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Como a Natália falou, a gente lá teve a oportunidade de literalmente estar em oração em todo o tempo. Todo o tempo. E isso foi fundamental, porque as coisas iam acontecendo e a gente, claro que tomava aquele susto, mas ninguém se abalava a ponto de... Então a gente falava, não, vamos orar. E aí a gente orava. E acho que uma parte também que ficou muito na minha mente foi no dia que a gente fez o culto lá em Matias Velho. Uhum. O pastor Petró chamou a gente para orar antes do pessoal chegar. E não tinha chegado ninguém ainda de fora, só estavam os voluntários. E a gente orou pedindo para que Deus enviasse visitantes, pessoas para ouvir o evangelho. Na hora que o pastor falou amém, apareceram 2 senhoras na esquina e aí começou a chegar os visitantes, começou a chegar. E eu fiquei assim, meu Deus, a gente acabou de orar por isso e já está acontecendo aqui. Então, essas coisas foram me marcando, sabe? Essa parte dos voluntários lá, dos visitantes do culto. Eu fiquei, realmente, foi uma oração respondida assim, em 30 segundos. E eu fiquei muito feliz mesmo.
Na verdade, é porque, às vezes, o crente, ele diz que ele é crente, mas ele não confia na oração, né? A Sim. gente ora de Senhor, em nome de Jesus, passa a minha dor E de quando fala amém, cabeça. já esqueceu. E quando fala amém, tipo assim, foi só uma oração, a dor de cabeça não vai passar, porque... tipo assim, a gente teve oportunidade real, gente, aconteceram coisas que, assim, é inexplicáveis lá na hora. Inclusive, aconteceram muitas coisas comigo, muitas confirmações, e eu acho que foi surreal. Na parte de oração, é porque as pessoas também têm medo, dizem, não, projeto de jovem, né? As pessoas julgam bastante, né? A gente ouviu muitas coisas antes de ir, mas que, na verdade, elas não é sobre jovens, é sobre pessoas que seguem a Cristo, são cristãos. O cristão, ele desde criança, adolescência, juventude, velhice, ele é cristão. A Bíblia não diz que só vai ser cristão a senhora de 70 anos, que é experiente, não. E a gente teve esse fato relevantíssimo, né, de que nós confiávamos, né, nós orávamos e Deus, ele providenciava tudo. Eu queria saber mais, Marla, eu queria saber mais um pouco sobre, de fato, assim, no decorrer dos dias, o que você sentiu, quais foram as lembranças afetivas que você começou a ter lá, sei lá, porque assim, às vezes eu tava lá, eu ficava lembrando dos meus filhos aqui, eu disse, meu Deus, como é que tá meu menino? Aí meu marido ligava e falava, amor, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu disse, meu Deus, a experiência não tá sendo só aqui, tá sendo lá com o meu marido. Eu queria saber com você, que era que Deus falava através das pessoas, através de dobrando roupa, espirrando, lavando casa com mau cheiro, passando por lugares que ainda tinha muitos lugares lá que tava com mau cheiro. E eu só pensava, meu Deus, as pessoas moram aqui. Como que elas conseguem se alimentar, né? Porque, sim, tá indo um caos. As águas baixaram, mas as pessoas ainda precisam de muita coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa experiência. Então, nessa parte, você falou aí de enquanto estava lá dobrando roupa e lavando casa, eu só conseguia pensar que privilégio nós temos de estar com a nossa família bem. Porque eu estou aqui dobrando roupa para pessoas que não têm nada, mas eu sei que meus familiares estão bem, estão num lugar seguro, e eu posso estar aqui ajudando alguém que tá, perdeu tudo. Então, era muita gratidão mesmo, Deus o tempo todo falando no meu coração sobre privilégio e gratidão. Então, quando que eu imaginar que eu estaria no Rio Grande do Sul, servindo num projeto missionário, na cidade onde aconteceu uma calamidade, extremamente afetada, e ali a gente dando o pouco que a gente conseguia fazer, mas que para aquelas pessoas era assim uma coisa extraordinária. E Deus trabalhou muito no meu coração sobre contentamento e sobre agradecer a Deus pelas pequenas coisas que nós temos aqui, muitas vezes nós não valorizamos. E aí aconteceram também algumas coisas com alguns familiares, né, das pessoas que estavam lá. Sim. E aí deu aquele, eita, será que vai acontecer com a minha família também? Estou aqui longe de todo mundo. Mas aí já ia colocando isso em oração também, para o Senhor guardar tanto nós que estávamos lá, quanto os que estavam aqui. E o Senhor guardou o tempo todo. Então, sempre que eu perguntava, todo mundo estava bem. E o sentimento era esse, de privilégio, de estar todo mundo bem aqui e de eu poder estar lá ajudando também as pessoas. Marla, qual foi o maior, assim, um acontecimento que, tipo assim, a gente não vai esquecer de várias coisas, porque é impossível. Mas qual foi, assim, o maior? Qual foi, em geral, teve muitas coisas que aconteceram, a gente vai conversar daqui a pouco sobre especificamente isso, mas na sua vida, assim, a maior coisa, a maior relevância que você nunca mais você vai esquecer, assim, é algo que se você pudesse fazer um quadro, tava, ou a imagem, ou um versículo, ou uma frase, algo que realmente marcou no seu profundo. Eu vou falar novamente da senhora que a gente limpou a casa, Dona Fátima. Para mim, a alegria daquela mulher vai ficar... Toda vez que eu tô pensando em alguma coisa, eu sempre lembro dela. A alegria dela de ter perdido tudo e afirmar com todas as palavras que nada importava, porque ela conhecia Jesus e que tudo ia ficar bem, porque era isso que importava, era a vida eterna. Então, ver aquela mulher lá feliz em nosso meio, cantando, e a gente limpando a casa dela. E ela super animada lá com a gente. Acho que foi a coisa que mais me marcou, de fato. Sempre que eu lembro, eu agradeço a Deus pela oportunidade dele ter me resgatado e de ter essa confiança também, que mesmo se eu perder tudo, igual a Dona Fátima lá, de ter essa fé de que não, nada aqui importa de verdade e a eternidade mesmo, que tem valor. Amém. É muito bom quando a gente é impactado, né, de alguma forma.
Então, a gente vai agora encerrar esse bloco aqui, a gente tomar uma aguinha, né, que a gente está muito emotiva, os olhos de Marla chega brilhando ali, e a gente vai voltar na segunda parte.